Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso e... Feliz ano velho! Devia ter combinado melhor isso. No novo, que tudo se realize no ano que já chegou. Já nasceu. Ei, Muito Brasil! dinheiro no bolso, Bufunfa! E o quê? saúde pra dar e vender. Plá, plá. Muito bem! Feliz ano novo! Pra Nosso- vocês, né? Porque a gente ainda tá em 2023. A gente tá gravando isso em 2023. É, a gente tá gravando Vai ainda que em acontece um dezembro. desastre no mundo, uma coisa assim que, Nós tipo assim... sempre dizemos isso. Se E a alguém gente morre, ali um fazendo desastre. Tá super rindo. no ano novo. É, e sem imaginar o que viria pela Imagina frente, se tem né? uma outra... Ai, Deus do livre, bate na madeira. É dinheiro no bolso, bate na madeira. Os pessoas... 2024, bem. Se desviaram. Bem, desviaram. bem espirituais. É isso, né, gente? Estamos em dezembro, mas vocês já estão em janeiro. Parabéns pra vocês. Como está aí nesse tempo? Chegaram Né? antes. A gente tá o quê? Cansados, estressados. E elas Mal. ali renovadas, bronzeadas. E elas maravilhosas, descansadas, né? Primeiro programa do ano. E o assunto de hoje nós vamos falar Vai terminar esse ano o Pod Nosso ou não vai? é uma enquete valiosa E essa. nós queremos, assim, dizer o seguinte. Larissa está entrando em férias, dia 24 de janeiro. Temos aí 21 dias pela frente. E Larissa costuma que pensar. entrar-se em momentos reflexivos nesse momento. Podem surgir o quê? Cortes, novos projetos. Então, Cortes os de podlovers, pessoas. cortes, demissões. Demissões. Então, os podlovers precisam Dessa entrar em segurança. oração Em nesse, oração. nesse Pra tempo. Larissa não desistir do Pod Nosso. Não nos demitir é uma época também, do é ano bem bem importante. Perigosa. é perigosa. Porque depois que a gente entra o quê? No ritmo, não dá tempo ela de é pensar. obrigada. Depois que Quando a ela gata viu, ela primeiro, tá ela aqui. só vai. Já tá levando. Mas assim, Mas ela nessa vai... época ela para pra pensar. Gente, eu recebo no meu inbox muito de estar. Olha que Larissa, deixa eu falar uma coisa. Não As pode. pessoas falam pra gente. Eu agora, no dia do Tudo Nosso, as pessoas pensando, Letícia, aquelas parabéns. Por favor, não deixa a Larissa desistir. Gente do céu. Quem vê? Ah, a gente tem poder nenhum. Se eu parar, vai acontecer o quê? Eu não entendi, Vocês vão gente. continuar? A gente não vai sim. continuar. Nós vamos botar quem aqui? Não, a gente aí fala. Você lembra aquele desenho que tinha as três Poderosas? poderosas? Não, como é que é o nome? A Docinho, a... Não, essa é a... Não, tá falando das poderosas? Três meninas Expedias- As três poderosas. meninas super poderosas. Ih, A super Como era o Aham. nome do jogo? A super do desenho. As super poderosas. A Docinho, a Lindinha e a Florzinha. Florzinha. Eu sou Florzinha. Eu sou a lindinha, né? Porque entre docinho e E eu sou lindinha me docinho. sobrou a lindinha, porque docinho. Não, a Docinho é a mais braba. Talvez. Sou eu. Não sei. Parece um Quem docinho. sabe? Quem sabe é realmente. É o quê? Eu sou o quê? A lindinha? A lindinha é o quê? Feia, então? Eu já te falei que o que nos... Eu fui contar, me mandaram uma mensagem quando morreu a Lolita. Contei isso já aqui? É Não, que né? ninguém sabe quem é a Lolita. Ai, gente, então assim, eu vou Voltou falar a para as história da nossas Lolita. pod lovers mais... 50 mais. 50 não, 40 já tá sabendo. Tá. Quando faleceu a Lolita Rodrigues, me mandaram, Ah, tá, amiga da Hebe. me mandaram tá. uma mensagem dizendo o seguinte. Ai, cara. Deus, eu tão novinha, tendo que ouvir essas coisas, ser comparada com a Hebe, gente. Terminou-se um trio de mulheres que eram amigas engraçadas. Agora só sobrou vocês três, não sei o quê. Aí a pessoa disse que eu Vocês era... duas. Nós três. Ah! Morreu o trio, porque Nossa, o trio era... a gente assumiu o trio Hebe, Lolita. E a Dercy Não, Gonçalves? não é a Dercy, como é que é o nome da outra? Ai, Jesus, esqueci. Nair Belo. Aí disse que eu era Nair Belo, a Larissa Épica. Eu sou a Hebe. E eu era a Lolita, no caso, a que morreu. Como é As cada outras uma, duas só já pra eu morreram. entender? Depois vocês procurem. Procurem a entrevista das três Não, no, Lê, eu não vou procurar. Ah, é uma que eles Jô riem um Soares. monte. É muito que elas dão boa. muita risada juntas. Tipo, Muito não consegue engraçada. segurar a risada. É muito isso, né? boa. É muito bom do Jô Soares. É muito divertido, é bom pra rir. Bom, Sim. enfim. Daí eu fui contar essa história aqui. Elas não sabiam quem era a Dercy, a Nair, nem a Lolita. É, eu tô mais pra Eu tô conhecendo a as Hebe. poderosas. Elas sabem das meninas poderosas, tá bom? É. Tá. Tem as três espias demais, tem os três porquinhos, tem muitas coisas em três. Tem a Trindade. Tem a Trindade. Tô com essa aí eu prefiro. Quem é quem? Ai, gente, que louco. Que coisa. Meu Deus, tá, Deu, tá, já- deu. já Não, se falou. Chegou no elas, limite. elas chegaram no nível de se comparar com a Trindade. Elas enlouqueceram. É início do ano, a gente Não, a pode... gente tá falando de coisas que Quê? são três.
Não pode, entendeu? Tu não pode sair, porque daí vai ficar 2. Ah, Fica capengo. tá Sim. bom. Então vamos ficar até o final do ano que vem. Não é nem por isso, é mais que tudo é teu aqui. Aí vai ficar sem cenário, sem o canal. Fica complicado, entendeu? Não, mas vamos... Se tu sair, continua. Se eu sair, continua. É que ela é Não, mais... imagina, a cada um gente é não, dela. não consegue continuar mais. As pessoas É. não aceitam mais se Não sair aceita. uma. A Lolita, a Hebe Não. ou a Nair. Capaz, gente. Tudo na vida as pessoas substituem. Meu Deus, Letícia se desapegou. Gente, Então vamos substituir você. pode Elas ser. morrem. Você é a risada, É, a a chaleira. chaleira. Tem uma lá Amém. que eu acho ótima, que ela adoro vocês, mas mais a Lê. Ela escreveu. Defensora da Lê. Tá. Pois é. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Vamos começar voltar lá. 2024 a 1000 pelo Brasil. É, porque Vamos o lá. tema... Ano novo, vida O nova. tema de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é o quê? Que vai definir o ano delas inteirinho, sabia? Uhum. Então elas têm que prestar muita atenção no que a gente vai É um falar momento hoje. canônico esse aqui. Que é um marco na história do ano delas. Que se elas não pegarem isso aqui, Ferrou tudo. que é o quê? Me diz com quem tu andas, E direi. quem tu é. O verbo tá bem certinho. Tu és. É o seguinte, nós vamos falar sobre péssimas companhias ou boas companhias pra vocês. E o que isso tem a ver com a sua história, com o seu ano. O que isso tem a ver com realizações, com projetos, com caráter e tudo mais, tá? Roda a vinheta que tá começando. podia ter uma atualização Ah, então você podia fazer, 2024, nós não pensamos atualizações de 2024. A gente não conseguiu fazer reunião ainda, né? É que essa reunião é a de 2023, que não saiu. Roda a vinheta que tá começando mais um Pode! Nosso! Aí o pessoal vai ter que organizar uma vinheta. Dá teu jeito, eu. Dá teus pulos. Tu tem aí as tuas férias pra fazer essa vinheta. E nós vamos falar sobre companhias, é isso. Vamos começar? Quero saber se vocês se consideram boas companhias. Companhia para as Companhias pessoas. aéreas. Maravilhosa. É companhia ou companhia nesse caso? Ficou fanha do nada. Companhia. Companhia. Ni? Acho que é companhia que Inha. É com escreve. NH. Companhia. Companhia. Ficava. Enfim, não pode brincar É com isso. Inha. Não, mas é... Companhia, pode falar. Eu acho. Companhia, né? É. É que companhia não é de empresa e companhia é de Não, eu relacionamento? acho que Inha tudo é fala- o H é pessoas e N é empresa. Companhia, né? Isso. Empresas, companhia. Mas a gente fala tudo Tipo companhia É, aérea, companhia. entendeu? Companhia, é companhia. É, companhia. Ai, agora... É companhia, gente, vai. É com É H, é com Copenhague, H. vai. É com H. Com H, né? E aí, Letícia, tu é uma boa companhia? Ai, eu... Ai, eu me acho que eu sou. Será que eu sou? Não sei, gente. Assim, ó, quando eu falo de boa companhia, eu não tô falando de ser super legal, tal, é A gente agradável. pode trocar esse nome que agora ficou pra mim companhia. Ficou uma coisa... Ficou Uma parecendo boa errado. amizade, uma boa amiga. Não? Uma boa pessoa. É influência. É porque eu quero Influência. dizer sobre, tipo assim, quando eu falo sobre ser uma boa companhia, eu tô falando sobre uma boa influência pras pessoas que você convive. Eu não tô falando sobre ser legal, porque sobre ser legal, a gente é Tu super legal nas três, edifica pelo nesse menos, né? sentido, né? Ai, Tu não sei, gente. Deixa eu acrescenta. pensar. Pede pra Kawane. Não, eu quero saber tua opinião Mas porque sobre ela não tu. pode começar, Porque ela vai ela. falar... Ah, tá. Ela Começar começa por assim. ela, que eu tô mas pensando fala em de mim. tu. Eu não sei Achei que era pra responder. falar Eu tô de pensando o que eu vou responder. É que a gente Eu achou que ela vai sou falar de tu. sim. Não. Não. Eu tá. sou. Eu sou. Pode andar comigo que eu sou... Eu sou. Em que aspecto você se considera uma Eu boa acho que sim, influência? porque também não sou assim. Perfeita, obviamente, nem igual a Jesus. Mas sou atenta, acho que algumas coisas, assim. Por exemplo, não gosto de fofoca, então tento... Não que eu não fofoque, mas, tipo, não que eu seja 100% zero. repreensível. Mas não gosto, me incomoda, sabe? Geralmente não dou muita voz pra isso, tento cortar. A não Se ser... percebe, né? Isso, principalmente assim, em roda, pessoas, grupos, assim. Expondo Acho que nomes. acho que isso é uma coisa bem tensa, assim, nas relações. E é uma coisa que eu tento cortar. Eu tento ter relações que não sejam unilaterais, vamos dizer assim. Que só eu te sirvo ou só tu me serve. Mas assim, sabe? Se tu me ajuda, eu te ajudo. Tento ter essa relação, assim, de
contribuir com a pessoa e não só de sugar com a pessoa, eu acho que eu sou uma boa companhia. Mas não tô com as vagas abertas, não, pra 2024. pra novas companhias, brincadeira. Mas acho que sim. Posso dizer que sim. Tô pensando aqui, porque assim, ó. O que eu vou falar é um pouco perigoso, mas estamos aí pra isso, né? Eu acho que depende da pessoa, sou uma boa companhia. Porque eu acho que em alguns momentos eu posso despertar coisas que não são tão boas nas pessoas. Porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa muito sarcástica. Por que eu tô falando isso? Então, nas minhas amizades, eu vou rir, eu vou debochar das pessoas. Eu tenho isso, é de mim, entendeu? Eu vou rir das pessoas, das situações e tal. Então, eu acho que pessoas que tenham tendências a pecar com isso, porque, por exemplo, hoje eu já consigo dosar mais, entendeu? Já não é uma coisa assim que eu vou fazer assim de forma sem pensar. Hoje, mais velha, a gente controla mais. Mas eu me percebo que quando eu ando com pessoas que também são assim, eu perco um pouco o freio, entendeu? Eu já me dou mais liberdade, já faço mais brincadeira. Então, eu acho que para algumas pessoas, talvez eu possa ser uma pessoa que leva pecados dessa natureza. Entenderam? Entendi. Entendeu? Mas, por um outro lado, eu me acho uma pessoa muito amiga, assim, sabe? Eu faço pela pessoa, eu gosto de estar junto e tal. Então, assim, eu só acho que não é todas as pessoas que são convenientes. Então, assim, em alguns momentos da minha vida eu já pensei, ixi, não dá eu e fulana, não dá certo. Sabe? Porque vai dar ruim, a gente vai extrapolar, vai fazer brincadeira que não tem que fazer, ou vai ferir as pessoas, enfim, né? Então, eu acho que isso, ao longo da minha vida, eu sempre tive esse cuidado. Não é todo mundo que eu consigo... que vai ser edificante. Saudável. Eu acho. Que como eu tenho essa tendência, é uma coisa que eu controlo, tento controlar, eu acho que em alguns momentos pode ser. Eu acho só que eu peco muito na disponibilidade, sabe? Com as minhas amigas. Porque... principalmente se é um tipo de amiga que não vive algo parecido, sabe? Ou tá no mesmo meio. Então, assim, pra mim é muito mais esforço, fácil. tipo, vou sair, vou pensar, fazer uma escala. Isso, tipo assim, é muito mais fácil cultivar a amizade com quem trabalha comigo, com quem vive a realidade aqui da igreja. Não por amar mais, necessariamente, mas pela rotina mesmo, entende? Então, eu imagino que, por exemplo, amigas que não trabalham comigo, que não vivem essa rotina intensa do ministério comigo, se tivessem alguma crítica, eu acho que está muito relacionada a isso, né? A disponibilidade, assim, tipo... Em várias vezes eu não pude estar em momentos importantes, né? Principalmente amigas de infância que eu ainda guardo no meu coração com muito carinho, mas que não são daqui de Joinville, que eu não pude estar em momentos importantes como formatura, todas essas coisas assim, né? E eu sei que as pessoas entendem, principalmente quando é uma diferença de cidade, de estado, tudo, mas, pô, amigo que é amigo, tu espera uma disponibilidade maior. E eu sou péssima nisso, assim, eu sou péssima pro WhatsApp, para responder, sabe? Sou muito ruim de dar tempo e eu acho que isso tem a ver não somente com a minha rotina, mas tem a ver até com meu perfil, sabe? Eu sou um pouco desapegada também, sabe? Então, assim, pra mim, Eu não sinto falta se eu tô há muito tempo sem conversar com a pessoa, não é uma coisa que, ai, que saudade. Não é uma coisa... Eu sinto falta, saudade, mas não é uma coisa que me pega. Eu acho que mesmo se eu tivesse uma rotina super corrida, eu iria me esforçar se fosse uma coisa que também, pra mim, é um valor muito grande, ou um perfil meu, sabe? Então, eu acho que eu peco muito nesse sentido, assim. E acaba que pode se tornar uma relação meio injusta, porque a outra pessoa tá se esforçando e talvez eu não tô me esforçando tanto, né? Mas acaba que daí, naturalmente, eu acabo desenvolvendo amizades mais fortes com quem vive a mesma coisa que eu, né? Tô tentando pensar aqui, porque esse tema pra mim, assim, sempre foi meio conturbado, né? Eu acho que eu não sei ainda ser, tipo assim, não sei lidar muito bem com esse tema, assim, né? Com as amigas e tudo mais. Eu tenho bastante amigas, assim, naqueles níveis, né? Digamos, mais... Inclusive, quem não assistiu ainda, assiste o nosso primeiro pod sobre Que foi amizade. um sucesso esse pod Sucesso. aí. Eu acho que eu tava com a mesma roupa. Mentira. Só que gravidinha? Isso. Sério? Gente, murchou, você viu? É porque eu usava todo dia esse vestido aqui, que era um dos Era únicos. daquela época, não é um pouquinho pra frente? Esse tema, acho que já na já tinha sido. Não, eu tava grávida. Se eu tivesse o celular aqui, dá uma olhada aí, Lê, pra ver que roupa a gente tava. Mas foi um dos primeiros que a gente gravou, Entendi. de amizades. Porque assim, o que acontece comigo?
digamos assim, eu não acho que não sei administrar muito bem, porque nós todos aqui temos uma coisa em comum, a gente lida com relacionamentos o tempo todo, né? O nosso trabalho são os relacionamentos. Então, por exemplo, quando a gente vai jantar na casa de alguém, a gente não, dificilmente... Que memória essa Cauane tava. Com o mesmo vestido? Aham. É. Tava uma blusa branca também. É o 02 esse. Nossa, é o segundo? Segundo. Tem 12 mil visualizações. Legal. Quase 13. Quando a gente vai jantar, a gente não vai jogar a conversa fora, embora eu precise desse escape. Mas geralmente, já as jantas são meio direcionadas. Ah, vamos jantar com aquele casal. Né? Eles estão chegando, ou estão precisando de algo de conversar. Eles estão... A gente meio que vai... Os relacionamentos se tornam o nosso trabalho, né? A gente vai dar rolê com amigas. Eu fico mais tensa, do tipo... Né, vou contornar, vou descobrir se aquela pessoa não tá bem numa fala. Depois daquilo ali eu vou já chamar ela pra conversar, porque ali no rolê eu percebi isso. Então a gente acaba tendo os relacionamentos como trabalho. Então, quando se trata de amizade na minha cabeça, eu estou falando de pouquíssimas pessoas que eu não preciso trabalhar, vou colocar entre aspas assim, né? São pessoas que eu realmente posso dar piti, posso, tipo assim, desfalecer, digamos assim, sabe? E ser ouvida, tipo assim, é um momento de ira, de raiva que eu posso ligar e descer a lenha e falar, às vezes, né, não com a pessoa, mas tipo assim, e a pessoa vai falar, calma, vamos orar, né, não precisa ser assim, né? Pessoas que vão poder me corrigir, pessoas... Então, assim, quem são essas pessoas? Gente, tem que ser muito, muito próximas e muito poucas, né? Na verdade, é saudável que seja poucas. Imagina que se todo mundo eu fosse fazer uma coisa dessa, né? As pessoas não entenderiam, não tem intimidade para entender, né, o suficiente. Então, por que esse tema para mim é tão delicado? Porque aí fica difícil eu, de fato, olhar para as amizades e pensar assim, aqui eu estou evangelizando, aqui eu estou sendo referência, se for nesse nível mais profundo de amizade. Porque isso acontece o tempo todo em outros níveis. E nesses níveis mais íntimos, eu não quero ser assim. Não sei se dá pra entender, assim, eu tô abrindo bem e rasgando o verbo, assim. Eu não quero ser assim, eu quero, tipo assim, quero dar risada, meu. Eu quero rir, eu quero falar, eu quero sem preocupação, né? Então, aí, nos outros níveis, eu acho que eu sou um pouco mais trabalhando. Né, nos outros níveis, assim, que eu digo assim, de pessoas próximas. Mais atenta, mais, tipo assim, a pessoa manda mensagem, embora eu tenha muito problema com o WhatsApp, mas tipo assim, cara, eu tenho que responder, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. Agora, as minhas amigas, tipo assim, que realmente, tipo assim, muito, muito íntimas, eu mais preciso delas. Do que consigo, nossa, você vai ter de mim todas as palavras certas e tal, porque esse ambiente é um ambiente que eu preciso de ajuda, eu preciso de escape, eu preciso ser ouvida, eu não quero dar nada, eu não quero, entende? E aí as pessoas ficam porque gostam de mim. Ficam porque é legal também ser ouvida, é legal participar da minha vida. Acabam que as pessoas, a retribuição, digamos, que eu dou, é de fato pela pessoa, pela companhia, pela história e tal. Porque as pessoas elas são acostumadas de que eu não vou. Tipo assim, não vou conseguir suprir todas as expectativas. Eu não sei se tá conseguindo fazer um sentido que eu tô falando, assim. Eu tentei fazer uma linha de raciocínio. É como se tu, por causa dessa mistura com o ministério, com a liderança e com a posição, acaba que nos outros relacionamentos você sempre tá numa postura de serviço, né? De aconselhar, de ser referência, de cuidar. E aí, quando tu tá com pessoas que tu tem essa liberdade de se sentir mais à vontade, tu sai um pouco desse mood de servir e... O que tu oferece é quem tu é, tua companhia. Exato. E aí, por isso que a minha pergunta, eu fiquei meio em dúvida, assim, né? Se eu sou uma boa companhia, uma boa influência. Na maioria das vezes, sim. Porque você não vai me ver, sei lá, falando... Sei lá, é ruim falar assim, porque parece que a pessoa nunca erra, né? Mas dificilmente, em sã consciência, eu vou falar mal das pessoas. Ou eu vou desmerecer. Ou eu vou, sei lá, machucar. Ou eu vou ignorar. Não, porque faz parte do meu trabalho também. Não é só porque eu sou uma boa amiga, porque faz parte do meu trabalho. Como, né? Existe um esforço. Existe um esforço. Então, assim, já aconteceu várias e várias vezes da pessoa me machucar e eu... Tá tudo bem, vamos pra frente, vamos abraçar, vamos estar junto, né? Enfim. Mas tu não sabe se isso é quem tu é? Ou... Não. Então, assim, nesse nível, eu sou uma ótima influência. Porque, assim, você vai ter de mim
tudo que eu posso dar. Você vai ter minha oração, você vai ter meu conselho, mesmo talvez você não sendo a melhor pessoa pra mim, né? Mesmo você me machucando, mesmo eu sabendo. E acontece. Eu sabia que pessoas falaram de mim, falaram do meu casamento, falaram da minha casa, falaram do meu dinheiro, falaram. E eu sei quem são e tão perto de mim. E não tem de mim o que, digamos assim, a vingança. Não vão ter. Vão ter minha oração, vão ter estar junto, vão. Claro, agora com equilíbrio, um pouco mais de distância, mas vão ter tudo de mim, porque mistura-se Que muito é pra isso, Jesus, né? é o teu Exato. ministério. E então, assim, eu acho que de forma geral, sim, por sermos filhos de Jesus, E por sermos. como tu é pra essas poucas? Então, aí essa que eu queria tentar chegar em alguma conclusão, assim. Eu acho que, como você falou, acho que a rotina ela é mais difícil pra você ser uma amiga maravilhosa. Tipo assim, eu tô marcando com amor e, meu Deus, há 1000 anos. Não consigo. Parece que com as amigas mais próximas a gente menos tem tempo, não é? Vocês não sentem isso, assim? Porque são as pessoas que você vai, tipo assim, não, ela vai entender, ela vai entender, ela vai entender. Porque as outras não vão entender, as outras precisam de ajuda, as outras precisam ser ouvidas. As outras... Mas assim, eu tô pensando nisso, assim, se a gente, como a Lê falou, é um pouco da Lê, um pouco da Cal, se a gente se junta, a gente é uma boa companhia, será? Será que a gente consegue... Nossa, tu disse? Não, eu tô falando quando a gente se junta. Também, quem sabe? Mas assim, eu tô falando de pessoas assim, muito íntimas. Todo mundo que é muito íntimo de alguém, se é uma boa companhia. Bem o que a Lê falou, assim, né? Tipo assim, quanto mais íntimo será que o que rola nas conversas? Qual a influência que a gente dá? Que vai tendo uma liberdade maior de errar. Que é muito assim, quem tu é com teu marido, né? Um pouco disso, só que em outra medida, né? De amizade, assim. Mas assim, de forma geral, eu acho que sim, né? Simplesmente pelo fato de sermos cristãs. Eu acho que a começa gente por aí, tenta, né? de alguma forma, por exemplo, né? A gente vai se ministrando também, né? Que nem num relacionamento de casal, que a gente já falou sobre isso, né? Ah, se, sei lá, a Cal tá chateada com uma situação, eu vou tentar ministrar. A gente vai, por conta da gente ser cristão, a gente vai tentando fazer essa parte dentro da exercício, amizade. a gente tá se exercitando o tempo todo. Exatamente, né? Deveria ser assim. Porque é um compromisso antes de ser com aquele amigo, com aquela amiga, com É um o compromisso Senhor, com né? Deus, De com o Senhor. caráter. Em tal, todas né? as áreas, inclusive nas amizades, né? Sim, mas E realmente, às vezes, num ambiente de maior intimidade, há maior liberdade, né? E a gente faz coisas que não deveria. Depois se fala arrepende, coisas, vai pra casa, pensa, olha, eu fiz errado. Não devia Quantas ter vezes já mandei falado. mensagem depois de rolê, assim, antes de dormir? Ei, me passei. Acho que a gente se passou, todo mundo se deixou levar. E eu, como a autoridade, assim, digamos, que eu saio com ovelhas, né? Eu deveria ter falado, não falei, ri junto, não deveria, né? Então, assim, quantas mensagens, por exemplo, isso? Mas por causa da intimidade. E sabe que só um parênteses que acontece com o marido também. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que marido é tipo zona franca, assim, como é que é? Exato, café com leite. Tipo assim, não tem problema você fofocar com o marido, você... sei lá... com o marido não tem problema, porque né? Tipo assim, não vai sair daqui. Mas é que a questão não é sair dali, né? É contaminar o coração, A questão às meu vezes, Deus, várias E coisas, honrar né? a Deus. Contra Deus, contra... A gente vai alimentando uma coisa, aí um fala, o outro corrige... soma com aquilo, e aí o outro fala também. Aí daqui a pouco vocês viraram... Tipo assim, aquela situação com aquela pessoa virou um monstro por simplesmente terem alimentado um ao outro. Então eu tomo realmente... muito cuidado com isso, assim, de alimentar. Isso é uma coisa que eu cuido, porque como eu falei, né, é uma tendência que eu tenho, então eu tenho que estar cuidando para não alimentar. Principalmente, assim, eu penso muito no Daniel, porque o Daniel, ele é muito diferente de mim. Eu sou assim, ó, eu fico muito braba na hora, eu sou muito reativa, mas depois passa e eu sigo a vida, eu nem lembro, sabe? Ah, Cauane, nem me lembro mais, a pessoa fala, olha para mim, aquilo passou. Total. O Daniel já é diferente. Ele não é tão reativo, mas ele guarda mais. Ele vai ficar com aquilo até ele resolver. Ele vai ter que ir lá falar com a pessoa. Ele não se resolve assim tão rápido que nem eu, entendeu? Ele vai ficar... Lembra aquele dia? Ele vai levar aquilo ali. Não, ele vai ter que resolver com a pessoa. Ele tem outra forma. Então, o que acontece? Existem muitas coisas que acontecem, às vezes, comigo, ou que eu vejo, foi na minha frente, que eu não conto pra ele. Não é porque eu tô escondendo isso dele, é porque realmente não vai edificar. E eu já sei que eu vou tocar aquilo ali reto, tu entendeu? Eu não vou Vai dar lidar bola. melhor. Aquilo pra mim não vai fazer a mínima importância. Mas por que eu vou minar o coração de uma outra pessoa que tem um outro mecanismo de lidar com as coisas, que é diferente de mim e que não vai levar a nada? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Assim. Então, eu cuido isso até nas amizades. Quando eu vejo que a pessoa é muito sentida, eu vou assim, percebendo a pessoa, sabe?
Então, assim, se a pessoa leva numa boa, eu já tomo liberdade pra contar algumas coisas. Senão, eu já não conto mais. Porque eu me conheço. Daí, eu conto muito braba, a pessoa pensa, meu Deus, o leite que você toma não é. Aquilo ali é daquela hora. Da manhã, eu já Tá se passei reto, expressando, entendeu? E a gente tá falando aqui num campo bem da nossa realidade, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que pega muito, principalmente pra quem é novo convertido ou ainda tem muita amizade no mundo, né? Que às vezes não são assim, falas, comentários. A gente tá dando exemplo aqui de fofoca, comentários, mas às vezes são ambientes que aqueles amigos ainda frequentam, prática que aquelas amigas ainda têm, sabe? Às vezes nem novo convertido. Eu acho que pessoas Também. Até cristãs, né? que se relacionam, né? Que nós aqui vivemos numa bolinha, digamos assim, com relação a relacionamentos, porque a gente acaba ficando com o povo da igreja, né? Tipo assim, Sim. não sai muito daqui. É o nosso trabalho, é onde a gente frequenta todos os dias, mas as pessoas normais, digamos assim, que não estão no ministério, elas vão trabalhar, elas vão pra faculdade, elas são obrigadas a se relacionar com as pessoas, né? E aí mora um grande BO, né? É o palavreado, né? Com quem a gente tá se Grupos de relacionando. WhatsApp que mandam, né? É a maneira de, enfim, de encarar a vida. E assim, é muito sutil, né? Eu já ouvi muitas meninas confessando, assim, né? Em discipulado, em atendimento. Que, por exemplo, no trabalho ou na faculdade, tava todo mundo falando mal de professor e entrou junto, sabe? Estavam falando mal de chefe e entrou junto. Aí festa agora de final de ano, né? Pra vocês já passou, mas pra gente ainda vai ter as festas de final de ano. Como são essas festas, sabe? Tipo, que práticas, o que bebem, o que fazem, como dançam, o que ouvem, né? Os limites disso, né? Porque... Até porque eu acho que um dos grandes dilemas, né, que as pessoas enfrentam muito é... Tá, eu sou cristã e eu tenho que estar no meio das pessoas para influenciar, né? Como que eu vou... então eu corto todos os tipos de relacionamento? Né? Como lidar, como administrar isso? Ser luz nesse meio e, ao mesmo tempo, também cuidar com quem eu ando. Sabe que eu tenho uma experiência bem marcante, assim, na época de faculdade, porque a primeira faculdade que eu fiz, eu tinha 18 anos, era bem novinha, né? E aí, eu sempre fui muito evangelista, assim. Meu segundo ano, meu Deus, assim, esses dias uma amiga mandou foto, assim, eu levava todos os meus colegas pra igreja. Eu era bem engajada, assim. Então, eu cheguei na faculdade, eu senti um pouco essa diferença, porque as pessoas eram um pouco mais velhas que eu, porque na faculdade dá essa diferença, né? Então, eu demorei um pouquinho pra gerar uma influência. E eu me lembro que que o pessoal fazia tudo junto, fazia festa junto, e eu ficava com essa dúvida. Eu falei, cara, eu quero ter uma influência, assim como eu tinha no meu segundo grau, segundo grau nem existe mais, né? No segundo ano, mas eu queria, mas eu preciso me relacionar com as pessoas pra poder me dar bem, para as pessoas me respeitarem e tal. Daí teve um churrasco daí tinha eles faziam festas. Daí eu comecei, gente, assim, ó, eu não vou pra Onde é que festa. tu fazia a faculdade? Lá na Federal. Lá em Santa Maria. Eu não vou pra festa, não adianta. Vamos fazer um churrasco. Eu pensei na minha cabeça que ia diminuir o teor pecaminoso do ambiente. Por exemplo, um churrasco, não vai ter tanta coisa, né? Pensei eu na minha inocência. Eu falei, vamos fazer um churrasco. Aí tá, convenci todo mundo, vamos fazer um churrasco. Fomos fazer um churrasco em Itaara, a Cal conhece lá, é na Serra. Eu já pensei, vou ir no carro de uma pessoa. Eu tinha uma colega minha que tomava remédio controlado, então eu queria garantir que ela não ia beber. Eu falei, então, vou com aquela fulana. Já fui nela, fulana, tem carona. Não falei que era por causa disso, mas eu já tinha... Porque eu falei, cara, vamos beber, né? Resultado da ópera. Subimos, gente, assim, ó. Foi virando o apocalipse. Foi um negócio assim, ó. Não, vocês não têm noção. Pessoas peladas, loucura, tá? É que é um negócio assim, ó. É que a coisa começa muito bem, né? Só que vai tomando Com todo respeito, o FSM, né? Com todo bom, respeito. quem conhece sabe, né? A coisa foi tomando um nível. E aí o rapaz que levou... Que daí teve um rapaz que levou o chopp. Daí eles ligaram de novo pro rapaz que levou... Fez aqueles galões de chopp, né? Aí tomaram todo, e aí chamaram o rapaz de novo. Nessa segunda vez, o rapaz decidiu ficar. A festa tava tão boa, e eu lá, né? E eu e a menina da remédio controlado, né? Pensava, cara, não tinha como sair de lá, não tinha. E foi ficando mais noite, e eu lá presa naquela situação. Acontece que tá, daí o menino ficou lá, o cara do shopping tomou um trago, né? Na hora que ele foi sair, ele já saiu meio bêbado, a coisa estava muito feia, assim, muito feia. Eu falei, gente, assim, pra mim não vai dar mais, vou ter que ir embora. Porque assim, eu não consegui conversar com ninguém, não tinha Uber, nada disso. Nada, naquela época não tinha como eu sair de lá, entendeu? Não tinha nem telefone. É que é outros tempos, né, pessoal? Meu Deus, não tinha telefone. Não tinha celular, as pessoas... A Hebe Camargo na festa. Anos 2000, né? Enfim, aí
eu convenci a menina do controlado pra gente descer. Só que o que aconteceu? Controlado. Um pouquinho antes da gente sair, o cara do shopping saiu. Já tinha saído, mas quando ele passou na porteira, era uma chácara, porque Itaara é uma parte meio de. É uma serra que tem chácaras e. É perto de São Martinho? Não, é subindo a serra ali antes. Enfim, logo em seguida de Santa Maria. O rapaz do shopping já saiu meio maleixo, assim, sabe? Já não conseguia acertar muito bem a porteira e tal. E aí, em seguida, a gente foi. O que aconteceu? Nós vinhamos numa estrada de chão, com 2 despenhadeiros, um pra cada lado, assim, tá? E o cara do shopping, a gente enxergou o carro caído na ribanceira. Ah, meu Deus. Meu pai. A menina do controlado ficou nervosa. Descontrolando. Já tinha. Ela ficou nervosa e ela foi... Eu não sei o que ela fez, eu sei que ela patinou. E a gente ficou com a metade do carro pendurado pra baixo da ribanceira e a metade pra cima. Mentira. Saiu pela janela? Não tinha como sair, porque nós mexíamos, o carro fazia assim, ó. Nós pendurado. Cara, eu era possuída. Eu era irritadíssima com aquilo. Eu pensava, gente, eu não acredito que eu estou nessa situação. Pendurada numa ribanceira. Já era tarde da noite. Meu Deus, todas as pessoas do carro bêbada era eu, a do remédio controlado e o homem que eu não sabia se tinha morrido, se era vivo, se era morto, o que era, né? Ele tá vivo? Escuta, daí eu falei, aí as gurias, a pessoa meio cachaçada, né? Já começaram todo mundo a chorar. A do controlado chorava mais ainda. Eu era a única pessoa sã, né? Mais ou menos ali naquela situação. Eu falei, E mandando todo mundo parar de se mexer. cala a boca agora que eu vou orar! Dei um grito assim. Sério? Que eu vou orar. Que eu vou orar. Silêncio que eu vou orar. Que eu vou, porque elas gritavam descontroladamente. Nós naquela situação, e eu tava bem pro lado de cá, e eu tava mantendo o carro pendurado, porque as outras duas estavam, eram 2 pra cá chorando, e eu pro lado de cá, tentando que nós mexíamos o carro virava. Qual que era o meu medo? Do carro capotar mesmo, Meu, entendeu? e é muito alto lá. Não, gente, coisa, assim, né? é coisa... Tipo assim, tu vai andando tu vê lá de baixo, eu não sei onde exatamente era, mas é tipo a garganta do diabo. Isso, assim, assim, que é chamado de garganta do diabo. As pessoas se lá jogam ali pra se perto, matar, porque ali as pessoas se jogam, porque tem muito serra. acidente, porque é muito alto, sabe? Tipo a Serra Dona Francisca, só que fosse do lado reto, entendeu? Nesse lugar onde a gente tava. Eu sei que eu comecei a orar. No que eu tô começando a orar, o bêbado não vem engatinhando no mato, assim, ó. Lázaro ressuscitou! Ai, Meu até Deus espiritual. do Não, céu. eu ganhei alta credibilidade, que foi graças à minha oração que o bêbado ressurgiu. Meu Deus! Nem era nada, o bêbado tava vindo. Letícia, tu precisa crer como Deus usou. Glória a Deus. Já começava a virar todo mundo crente naquele momento. Todo Né? mundo Aí falando o em bêbado, línguas. naquelas condições, totalmente bêbado, conseguiu chamar, gente, foi, não sei aonde. Olha, resulta. Chamaram um guincho. Horas nós pendurados no barranco. E, gente, eu cheguei às 3 da manhã em casa. Minha mãe estava a ponto, assim, de ligar pra polícia. Pensa que eu tinha saído meio-dia, entendeu? E nunca mais tinha voltado. Não tinha telefone de ninguém. Como é que conta? Não, assim, eu digo, mãe, eu não sei nem como contar. Gente, assim, ó, foi horrível, foi uma experiência horrível. E assim, eu me lembro que na época eu refleti muito sobre isso, porque de uma certa forma eu acabei me colocando numa situação de risco. Graças a Deus não aconteceu nada, assim, né? Claro, voltei de guincho, enfim, né? Deu várias repercussões depois na faculdade, várias coisas. Mas eu me coloquei numa situação porque eu. Porque a gente acaba se enganando. Até 1 Coríntios fala, né? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, né? E o que esse texto fala? Assim, eu gosto... Nesse caso, não era uma má conversação, mas era tu estar num lugar... As más companhias mesmo. De más companhias mesmo. Mas o início dele é muito importante. Não vos enganeis. Porque a gente tenta achar... Acha que vai dar... Pensa, não, vai É dar a eu bom. coisa vou do lá namoro evangelístico, a gente vai se enganando. Exatamente. A gente, não, vai dar certo. Vai ser uma forma de eu ter influência e tal. E deu muito ruim. E não é disso. A gente não depende dessas coisas para que Deus nos use. Mas sabe que ao mesmo tempo, esses dias eu conversei com uma pessoa, até foi numa situação social, assim, num aniversário. E ela estava descrevendo para mim que ela realmente não tem amizades de pessoas que não são cristãs. Mas de uma maneira, assim, bem radical. E eu fui muito contra. Até pensando no exemplo do próprio Jesus, que andava, né, com os pecadores, os publicanos Com as e tudo rodas mais. escarnecedores. Exato. E eu fui uma amiga do mundo para alguém que me levou pra igreja, né? Mas aí tem a diferença de como tu faz essa amizade. Isso que eu sim. quero dizer. Que eu acho muito complicado esses extremismos de...
Não serve pra toma mim, cuidado, não vou. isso. Ou então, Porque a tipo, oportunidade é tu evangelizar, só falo né? com crente. Exato. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que medir. Primeiro, o meu momento da fé, o meu nível de maturidade, o quanto eu tô vulnerável a ser influenciado nesse momento da caminhada, né? Por exemplo, ali que eu me converti, eu cortei muitas relações de antes. Nossa, eu tive que ser bem radical. Perdi amigas, assim, foi bem radical mesmo. Até engraçado que esses dias a gente tava no aniversário da Karina também, que a gente tava falando, tava com a Bruna lá, que hoje ela faz parte aqui da Onda, e na época ela trabalhava lá no Bolshoi, e ela viu a minha transformação, ela estava compartilhando, né, como que foi a visão dos funcionários, dos professores, às vezes eles se falavam entre eles, porque foi uma transformação muito do dia pra noite, assim, foi meio que um rebuliço, e acabou que muita gente foi pra igreja a partir da minha conversão, tal. E eu lembro que eu fui muito radical, assim, por exemplo, pra mim o Festival de Dança de Joinville era um ambiente muito... Vamos usar o termo da Letícia, com muito teor pecaminoso no meu contexto, né? Tanto de moralidade, quanto de vaidade, de tentações, propostas, muitas coisas. E eu fiquei alguns anos sem ir no Festival de Dança de Joinville depois da minha conversão. Hoje, não mexe em Não nada, afeta em com a nada, minha sim, fé, com as minhas sim. influências. Pelo contrário, eu adoro ir, é nostálgico pra mim e tudo mais, né? Então, assim, discernir esse momento... Discernir as pessoas, discernir os ambientes, por exemplo, na faculdade, né? Como que eu lidei? Eu tinha muitos amigos não cristãos e eu desenvolvi mesmo amizades, mas não ia para esse tipo de ambiente. Não ia para esse tipo de festa que ia ter bebida e tudo mais, porque eu sabia que lá eu não ia ter mesmo muita voz. Ia estar todo mundo bebendo e a galera tá procurando outra coisa lá. Agora, café da tarde, nos intervalos fazendo trabalho, indo nas casas, era outro ambiente, né? Então, acho que esse equilíbrio é importante, né? Mas é bem importante considerar que tem muita gente que é como se o lado de lá fosse mais forte para uma pessoa que tá mais fraca. Então, e uma coisa muito importante é a gente não confiar tanto na gente, sabe? Perfeito. Se você tá um pouco inseguro até sobre as suas convicções, não confie tanto em você, assim, não se ache invencível, porque a gente é levado pelo papo do outro. É porque nada é escrachado. Ninguém vai chegar pra ti e dizer assim, Larissa, fumar uma maconha, óbvio que tu vai ter uma reação, não. Mas pode ser construído, né, narrativas que vão te levando a lugares de fazer coisas que tu, no primeiro momento, tu achou que tu não ia fazer. Tu vai te permitindo uma coisa, vai permitindo uma fala aqui. Até de ideologias para ser melhor aceito. Perfeito. Tu vai Então, tu vai cedendo. indo. Então, isso vai tomando lugar. E não é só... A gente tá falando aqui de pessoas que não professam a mesma fé, mas isso acontece dentro da igreja. Quantas vezes tu vai pra rolê e aí começa assim, a gente vou dar um exemplo, né? Eu não sou contra a bebida alcoólica. Não acho que isso vai definir se a pessoa é cristã ou não, né? Ok, esse é o que eu penso. Mas aí tu começa assim, ó. Ai, vamos tomar um não sei o quê. Aquilo ali, daí um toma, daí o outro toma, daí outros já estão falando. Daqui a pouco aquilo vai tomando uma proporção. Daqui a pouco todo rolê tem bebida. Não daqui é a pouco... saudável. Gente, isso não dá certo, não tem. Tu pode pensar, mas nada a ver. Não vos engane. Corrompe os bons costumes, essas coisas vão corrompendo. Então, não esteja. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ser radical, porque vão nos levando a caminhos que a gente pensa assim, eu nunca vou ficar bêbado. Mas eu já vi pessoas cristãs, homens, pessoas, mulheres de Deus, que em situações de janta de crente ficou, entendeu? Então, assim, pode acontecer. Então, para que isso não venha a acontecer, eu preciso, né, ter uma postura radical. Até por isso que a gente trouxe esse tema bem no início do ano, porque eu acho que é fazer todo mundo pensar. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Nós estamos aí iniciando um ano e eu acho que é muito importante olhar para trás e perceber. Perceber em que áreas você ficou, em que áreas você se arrepende, em que áreas... E por quê? Porque muitas vezes foi alimentado por companhias mesmo. E... acho que o grande convite do nosso tema de hoje é de você se colocar na situação e se perceber. E se percebendo, né? E percebendo suas fraquezas, percebendo as influências que você teve,
pensar se é isso que você quer para esse ano novamente, né? E quando você perceber que de fato aquilo não faz sentido para você, você já não influencia mais, você não faz mais diferença, porque você, né, às vezes a gente fica anos com a mesma pessoa influenciando, e aquela pessoa consegue te dominar, consegue te levar para os lugares e você tá lá. Não, vou tentar mais um pouco, não, vou tentar mais um pouco, porque esse aqui um dia ele vai vir, né? Você tá se perdendo, se deixando levar para uma situação que você não tem controle, não tem como, né? E percebendo isso, eu acho que a palavra-chave é coragem. Coragem para você botar um ponto e falar, olha, ou nem falar, né? Eu acho que tem várias formas de você fazer isso, né? Ou falando, ou sendo sutil e simplesmente se afastando. Enfim, mas coragem para você desconectar de uma pessoa dessa. Eu Né? acrescentaria, De ambientes desse. acrescentaria, além de coragem, a palavra sabedoria, né? Que às vezes não vai ser tão claro discernir o que eu tenho que fazer diante de tudo que eu ouvi. Mas a palavra fala, né? Se em alguma situação você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, né? Sabedoria para saber se eu aceito ou não esse convite, se eu falo ou não falo isso nesse momento, se eu vou ou não vou nesse rolê, né? E é uma sabedoria que eu não peço um dia e aí eu ganho, e é todo dia atento a isso, porque as amizades vão mudando, vão chegando pessoas novas, as pessoas velhas vão mudando também. Às vezes uma pessoa que era muito edificante, ela vai começando a se tornar alguém que te leva a pecar, né? Então, administrar isso até o final do ano e depois nos outros anos e assim por diante, porque vai definir muita coisa da nossa vida. E por que as pessoas muitas vezes não querem se desvencilhar de pessoas que você sabe que te influenciam? A gente sabe quem influencia a gente para estar mais perto de Jesus e quem influencia a gente para ir mais distante de Jesus. A gente sabe, né? No fundo, ai meu Deus, quem será? Não, a gente sabe quando a gente tá com essa pessoa, como é e como não é. Quanto a gente é mais forte, quanto a gente é mais fraco. Por que a gente muitas vezes não quer se desconectar? Por vários motivos. Primeiro, porque você acha que se limita nessas pessoas, a minhas companhias. Eu não vou encontrar ninguém tão legal, ninguém que me entenda tão bem, ninguém que tenha há tantos anos de amizade como essa. E vai precisar cortar, né? E tipo assim, vai precisar lidar com isso. É anos de amizade. Ok, mas estamos no início de um ano novo, de uma possibilidade nova. E quando a gente já percebeu isso, assim, acompanhando pessoas, que quando se desconecta de uma pessoa que você não achava que não tinha outra pessoa para ser amiga, quando você desconecta, você começa a perceber outros ambientes, frequentar outros ambientes, conhecer novas pessoas. E Deus honra também, né? E é muito legal, né? Enfim, então assim, eu acho que um passo muito importante é saber onde você está, com quem você está. E orar. Eu tive uma experiência muito assim, para mim foi até um susto que eu levei, porque foi muito claro, muito claro, muito claro. Eu não vou dizer em que área depois eu posso falar, né? Mas para não ficar muito... Mas tinha uma pessoa que eu não sabia me desconectar por causa do emocional da pessoa. Eu sabia que se eu saísse daquele relacionamento, não é namoro, né? Namoro eu só tive um. Mas assim, de amizade e ali da situação, eu não sei nem o que ia acontecer, tá? Não sei o que ia acontecer. Porque eu conhecia a pessoa emocionalmente, ia ficar muito chateada, ia sair falando de mim, ia ser muito difícil. E eu estava extremamente incomodada. Muito incomodada mesmo. E eu não sabia sair daquela situação. Não sabia. Eu estava disposta a ir até o fim, porque assim, eu preferia lidar, tipo assim, vou lidando, e um dia alguma coisa acontece, porque eu não sabia o que fazer, eu não ia mexer nisso. E eu comecei a orar. Gente, de verdade, sem mentira, eu orei uma vez. E eu tava disposta a começar a orar, a jejuar por aquela situação. Eu orei uma vez, eu recebi uma mensagem. Um textão gigante da pessoa. Falando que precisava de um espaço por causa de várias situações. Que a pessoa não estava bem. Eu não estou bem. Eu estou ficando vou ficar off das redes sociais e tarará. Gente... Eu não sabia nem como responder. E a pessoa me pedindo desculpas. Tipo assim, me pedindo desculpa. Por se ausentar. Depois eu explico a situação, porque não é só amizade, era outras coisas assim, né? De que nos conectava no fim das contas.
E a pessoa, tipo assim, se desvencilhando daquela amizade. E foi muito interessante o agir de Deus naquela situação. O Senhor estava realmente também incomodado, talvez, com aquela situação que eu estava vivendo. Então, assim, foi muito interessante. Quanto que Cuidado de Deus Deus. cuida mesmo, sabe? Então, assim, se percebendo, vai orar, pede essa sabedoria pro Senhor. E coragem. Coragem pra, tipo assim, ó. Vai ser difícil pra mim também, porque é legal, a gente vai se levando a vida e tal. Ambientes, pessoas e assim por diante, para que você possa ter um 2024 maravilhoso, com pessoas que amam a Jesus e possam te levar para E esse seja lugar. você uma boa companhia, É. né? Seja você alguém cheio de palavra de Deus, cheio de encorajamento, cheio de serviço, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de ouvidos para ouvir, né? Seja você, ser tu uma bênção, foi o que Deus disse para Abraão, né? E a gente do Pôde Nosso disse para você. Seja uma bênção, acrescente na vida da pessoa, sirva a pessoa, porque o cristianismo é isso, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo da lei, né? Amar pessoas, e isso tem tudo a ver com amizade, né? Ter essa disposição de acrescentar, de servir, de ser generoso, de contribuir, de investir na vida da pessoa como você puder, né? Claro que sabendo o seu momento. Limite. Sabendo o seu momento, né? Eu gosto muito, assim, do texto que fala no Salmo 1, né? Bem-aventurado, que quer dizer mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma outra texto, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer. Eu sempre penso isso. Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então, assim, quando a gente tem prazer, eu gosto muito dessa expressão, porque tem a ver com aquilo que mexe o meu coração. É um prazer de estar com pessoas que me edificam. Um prazer de ouvir a palavra. Prazer de estar com os pastores. Prazer de estar com pessoas que são legais, são meu discipulador. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Ele vai me conduzindo o meu coração para também é muito interessante, mudar. porque às vezes a gente vai começar a se analisar e perceber que as pessoas com quem eu tenho a tendência de estar identificam que eu não sou tão crente assim. Porque às vezes é prazeroso estar com o meu gente prazer que tá no lugar errado. Que fala besteira, que não é saudável, que não acrescenta, que não edifica, que não me confronta. Ali é legal. Né? Ali é legal. Ali é legal. Onde é que é meu coração, minhas paixões Exato. estão, né? Tá perto de gente que fala sobre Jesus, sobre a Bíblia. Aí já fica chato. Que é espiritual, que corrige, que confronta, que encoraja, que quer falar de coisas espirituais, fica tipo um porre, né? Pro coração de quem não ama a lei do Senhor. Uau! Não, hoje começamos diferente esse ano. Eu tô Daqui sentindo. pra frente. Eu tô sentindo, é só palavra de Deus. Aqui pra frente é só a companhia que vocês vão ter agora, gente. É de crente. Edifica. E ó, o pod andem com nosso, a gente. Andem com o pod esse ano, A partir porque desse a gente ano, porque edifica. Porque ano passado a gente teve alguns deslizes. A gente foi uma rodinha de escarnecedor. Umas escarnecedorinhas. Uma coisinha assim. Mas esse ano nós estamos bem. Não, mas esse ano começou o quê? Primeiro episódio. Maravilhosa. Tamo Estamos bem. no ciclo e tudo. Vamos até orar. Oi? Vamos até orar. Pode orar. Pelas podlovers. Pode orar, então, Mica. Começa o ano aí orando. Não, a Cauane que ela já orou aqui, já orou aqui, já, né? Quando eu sinto no meu coração, hoje eu não tô sentindo. Tá, então, Ora você que citou. Não. Eu não senti, eu só comentei que poderia ser importante. Ninguém quer orar. Eu oro pelo ano delas pra te fechar. Amém. Oro. Vamos Isso aí. orar. Jesus, muito obrigada por esse novo ano, pela Amém, vida de cada Deus. uma que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast. Deus, nós oramos para que o Senhor acrescente pessoas que vão contribuir Amém, com a Deus. vida delas e que elas sejam pessoas usadas pelo Amém, Senhor nas Deus, em relações, nome Pai. de E Jesus. abençoa, Senhor, o ano delas em todas as áreas, Deus, em profissionalmente, nome de financeiramente, ministerialmente, Jesus. nas suas emoções, em tudo, Deus, nós oramos por cada ouvinte, Pai, que elas sejam abençoadas, Pai, curadas, Amém, em nome de restauradas, encorajadas pelo Teu Espírito. Amém. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso. Vamos ver É se a gente isso. mantém o nível Vamos agora. ver, vamos ver o próximo, né? Muito bom. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.